De antemão, eu quero louvar a Deus pela sua beneficência e pela modéstia do pastor Edson, que diligentemente tem me outorgado esta oportunidade magna, única. Muitos gostariam de estar ministrando esta palavra na noite deste dia, porém, o Senhor nos deu esta oportunidade. Sempre que eu vejo a igreja reunida ao redor do pão e do cálice, na perspectiva de participar da ceia do Senhor, vem-me ao pensamento uma expressão peculiar, exclusiva e única do apóstolo Paulo. Somente ele a escreveu e somente ele a introduziu nas páginas douradas do Novo Testamento. Esta palavra acha-se registrada na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 20. É uma palavra curta, porém expressiva, porque por ela o crente genuíno, autêntico e verdadeiro é convidado a participar, a comer e a beber das delícias da culinária divina, dos manjares dos céus, bem como das iguarias do pão de Deus que desceu do céu. Esse pão é Jesus, o verdadeiro pão, o pão da vida que desceu do céu para nos resgatar, para nos alimentarmos espiritualmente, a fim de que pudéssemos sentar nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler essa palavra, os irmãos continuem assim como estão. É uma palavra curta, que diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Esta é uma palavra magnífica, extraordinária e magistral, que emanara dos lábios de um dos grandes mestres do cristianismo, Paulo, que, sendo um profundo conhecedor do judaísmo e da cultura greco-romana, ele introduziu e escreveu nos seus escritos dos clássicos doutrinários, dos maiores clássicos doutrinários do cristianismo. E esta palavra, a ceia do Senhor, é o nome que o apóstolo Paulo deu
a ordenança comemorativa instituída por nosso Senhor Jesus Cristo na noite nebulosa de densas trevas que antecedeu a sua crucificação, em que ele também bebeu do sangue amargo da traição. E quando Paulo fala de ceia do Senhor, ele argumenta com autoridade para dizer que ele, para mostrar como devem ser administrados os elementos comemorativos e para dizer para os crentes da igreja de Corinto que ele não fora testemunha ocular ou presencial da cerimônia principal, inicial, mas que o que ele estava passando, ensinando para os coríntios, era aquilo que ele recebeu do Senhor. Como ele diz no verso 23, se não me foge da memória, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo está dando uma nova roupagem, como nós já falamos, ele foi o único a usar esse termo em toda a narrativa do Antigo ou do Novo Testamento, propriamente dito, porque às vezes nós encontramos nos títulos dos assuntos, nos rodapés das nossas Bíblias, não é difícil encontrar a expressão ceia do Senhor, mas no texto, no capítulo ou no versículo, somente Paulo a escreveu uma única vez, aqui na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11 e no verso de número 20. Porque ceia do Senhor? Porque ceia do Senhor é uma propriedade peculiar, exclusiva, é uma propriedade única e particular do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que a planejou, foi Ele que a desejou, e a partiu, e a deu aos seus discípulos. Na leitura oficial do nosso texto, do irmão que leu, em Mateus, no capítulo 26, tem uma palavra importante que revela as raízes dessa cerimônia solene, desta festividade. Capítulo de Mateus 26, parece-me que é o verso, começa no verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o,
o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo numa visão de cenas rápidas, é possível observarmos que aqui o mestre de Nazaré está dando uma nova roupagem à Páscoa. Mas aí surge uma pergunta: porventura a ceia é Páscoa ou a Páscoa é ceia? Não. A Páscoa é uma festividade que comemora a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, que do hebraico é pesse, significando passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. Passagem pelo Mar Vermelho, quem sabe pelo Rio Jordão, para a terra da promissão, a terra que mana leite e mel. Eu me lembro da atitude de Abraão, quando ele saiu chamado por Deus da Mesopotâmia para a terra que Deus lhe mandasse. E nós sabemos que Deus não deu nem um palmo de terra para Abraão, mas prometeu para os seus descendentes a partir de Isaque e Jacó. E eu fico imaginando quando Abraão focado nesta promessa, ele não estava preocupado com as riquezas de Canaã, mas as riquezas celestiais. Ainda que a Mesopotâmia fosse o berço da civilização, ainda que Canaã manasse, transbordasse de rios de leite e mel, todavia, Abraão esperava a cidade dos fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então, esta é a história da Páscoa, para comemorar a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, rumo à terra de Canaã. Mas o nosso alvo, nós gentios, nos foi outorgado diligentemente pelo nosso Deus o privilégio de estarmos andando para a pátria celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto que a ceia do Senhor é para relembrar, é um memorial da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então nós já sabemos o significado da Páscoa, pesse, significando passagem, passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, que representa Canaã, a terra de Israel.
E a ceia é um memorial. Nós podemos falar de duas mensagens centrais. Primeiro, é um memorial, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor. A segunda é profética, até que ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos dizer nesta oportunidade que ao longo de muitos séculos, e por que não dizer, de quase todos os anais da vida cristã, muitos estudiosos, obreiros, pregadores, embora bem intencionados, porém mal informados, lamentavelmente já tropeçaram no significado da ceia do Senhor, a ponto de dizerem que é uma me fugiu do assunto, transubstanciação, do latim substantionis, que literalmente significa mudança de uma substância para outra substância. Nesta perspectiva, é uma doutrina católico-romana, que segundo a qual, no momento da ministração, o pão passa a ser literalmente o corpo do Senhor Jesus. E o vinho passa a ser o sangue de Jesus. Uma heresia imperdoável, uma heresia contra uma palavra, uma doutrina contraditória, porque a Bíblia Sagrada, à luz do conhecimento da Bíblia Sagrada, deixa transparecer com todas as evidências que é uma figura, que é um simbolismo. E nós já temos ouvido desde a aurora da nossa vida cristã, em todas as igrejas por onde eu tenho passado, que são poucas, porque aqui eu quero lhes dizer que desde meados de 84, quando estava recém-inaugurado o primeiro templo, eu tive o privilégio de já estar por aqui. E eu tenho ouvido de pastores, de obreiros, que chegam aqui na frente e dizem: depois desta oração, o pão passa a ser o corpo de Jesus e o sangue e o vinho passa a ser o sangue de Jesus. Isso é um equívoco, um lapso doutrinário, porque é um símbolo, é uma simbologia,
E é importante lembrarmos que quando Jesus, lá em Mateus, na versão de Mateus, ele estava à mesa e, enquanto comiam, ele tomou um pão. O que significa isso? Significa que eles estavam participando da Páscoa, uma refeição normal, comum, à base de um cordeiro assado e de ervas amargas, e certamente pão sem fermento, pão asmo, porque a Páscoa, biblicamente, segundo o capítulo 12 de Êxodo e outros textos das Sagradas Escrituras, deixam transparecer com muitas e infalíveis provas que acontecia à tarde e que o cordeiro era assado e comia com ervas amargas, uma espécie de alface brava. O amargo era para relembrar a amargura dos filhos de Israel na escravidão. E o pão asmo era o corpo de Cristo, representava o corpo de Cristo, puro, sem mancha e sem mácula, que deveria ser rasgado, que deveria ser chicoteado no Calvário, ao caminho do Calvário, para nos garantir a nossa eterna redenção. E o dia que Jesus celebrou, às vezes nas nossas Bíblias está dizendo a última ceia, isso se refere a uma refeição normal, uma refeição comum, mas na verdade seria a primeira ceia, ou seja, a última Páscoa, para dar abertura à primeira ceia. E quando ele diz que, enquanto o apóstolo diz, enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, havendo dado graça, partiu-o e deu aos seus discípulos. Agora vejamos uma curiosidade. Na versão de Lucas, no capítulo 22, parece-me que nos versos 14 a 18, que diz que, estando Jesus à mesa, disse que com ele os seus apóstolos ou discípulos, conforme a versão, ele disse: desejei ansiosamente comer convosco esta Páscoa, e digo-lhes que não mais a comerei, até que ela se cumpra de novo no reino de Deus. Quando eu falava do alvo de Abraão, a Nova Jerusalém, é porque, num certo sentido, o reino de Deus representa a Nova Jerusalém, morada, lugar de habitação eterna para crentes de todas as dispensações, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Reino de Deus é a somatória de todas as alianças e promessas que Deus, de conformidade com a sua vontade, o seu desejo, Ele prometeu a todos os que aceitam
a Cristo como Salvador. Mas reino de Deus não é apenas um estado, mas um lugar de bem-aventuranças. E esse lugar não é outro senão a Nova Jerusalém, que um dia haveremos de morar, quando partirmos deste mundo. E Jesus está dizendo na versão de Lucas, simplesmente, que a última Páscoa, que ele estava comendo com os seus discípulos, no texto oficial, na leitura oficial desta noite, falou também do traidor que comeu ou que meteu a mão no prato do mestre de Nazaré, no prato de Jesus. Isso significa que a Páscoa era uma refeição normal. Porém, quando diz que ele pegou o pão e partiu e deu aos seus 12 discípulos, significa que eram porções pequenas. E da mesma maneira ele tomou um cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue que será derramado por muitos, pela remissão dos pecados de muitos. E quando ele diz: nunca mais comerei desta Páscoa, até que ela se cumpra de novo no reino dos céus, no reino de Deus, nos faz lembrar Apocalipse, capítulo 19, verso 9. Na parte B vai dizer da grande ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro, que não deve ser outra, senão o coquetel das iguarias, da culinária divina, do pão que desceu do céu, do qual o manjar que Deus deu aos filhos de Israel através do deserto, quando eles estavam acampados na península do Sinai, era apenas uma representação. Era um pão que alimentava o corpo físico, mas o pão da ceia que o Senhor Jesus certamente nos dará quando formos arrebatados, quando estivermos nas bodas do Cordeiro, no lugar chamado Tribunal de Cristo, porque quando Jesus arrebatar a igreja, como diz Paulo aos Tessalonicenses, primeiro ressuscitarão os mortos, os que dormem em Cristo, e depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para um lugar chamado Tribunal de Cristo, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E é bem provável, nós temos muitos indícios nas Sagradas Escrituras, que esta ceia vai acontecer depois do arrebatamento, quem sabe nos 3 primeiros anos e meios, que aqui acontecerá a preparação para a elevação do anticristo, e os últimos 3 anos e meio, será a grande tribulação. Enquanto isso, estaremos
participando desta ceia, que Jesus fez uma pausa nas suas palavras. Estas palavras escritas aqui emanaram dos lábios sacrossantos do Mestre de Nazaré, anunciando que não mais comeria daquela Páscoa, daquela ceia, até que ela se cumprisse no reino de Deus. Assim como disse a respeito do suco, do vinho. Aqui é importante, só para relembrarmos de relance, que o termo grego aqui usado por Jesus provavelmente foi a tradução do hebraico tiroses, que significa suco de uva prensado, suco de uva não fermentado, não alcoólico, ao contrário do suco que os coríntios bebiam lá na igreja de Corinto. O termo ali usado, o termo grego, é oinos, que significa suco de uva fermentado, alcoólico, que contém álcool. Se não fosse assim, Paulo não teria razão para dizer: olha, vocês não podem comer a ceia do Senhor dessa maneira, porque comendo assim, o verso 21, 22 vai dizer que vocês comem antecipadamente a ceia do Senhor. E dessa maneira, uns têm fome e outros ficam bêbados. Tem uma versão que diz que eles ficavam bêbados, porque era vinho fermentado, era suco de uva fermentado, alcoólico, continha álcool. Mas a palavra que Paulo usa para dizer do cálice que Jesus tomou é a tradução da palavra do hebraico tiroses. É mais ou menos assim. Eu não sei, não conheço, não sei bem a pronúncia, mas no meu português ruim é assim, que significa suco de uva. E qual a razão dos coríntios estarem envolvidos nessa bebedeira, a ponto de crentes beberem vinhos até chamarem Jesus de Genésio? E dessa maneira eles até poderiam, é provável que eles quisessem ministrar a ceia do Senhor da maneira que Jesus ministrou. Porém, eles a ridicularizaram e profanaram a ceia, o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. E Paulo estava dizendo que daquela maneira não poderia acontecer. E por que não podia acontecer? Porque eles estavam profanando, ridicularizando a ceia do Senhor. E os irmãos
lembram e sabem por que eles estavam fazendo daquela maneira? É porque na metade do primeiro século, a igreja do primeiro século, eles botaram em prática um costume de fazerem uma festa chamada Festa Ágape, a festa do amor. E lá, segundo alguns estudiosos, eles usavam nesta festa cordeiro, peixe, pão e outros ingredientes. E comiam até encher a pança. E se embriagavam, porque naquela época a festa ágape, que é ao contrário do significado da palavra, que é o verdadeiro amor, é o amor de Deus. Antigamente, no português antigo, costumava-se dizer a festa da caridade. Era a maneira de expressar o amor de Deus na sua mais alta e sublime dimensão. Mas, com o passar do tempo, esta festa veio a envergonhar os crentes de Coríntios. Então, Paulo chega num momento crucial, num momento que tinha que resgatar a originalidade daquela festa, que era uma festa para glorificar o Deus Todo-Poderoso, a suprema divindade. E eu nem tinha intenção de falar tanto, eu acho que eu já falei demais. E eu quero só agradecer mais uma vez o pastor Edson, que nos deu esta magnífica oportunidade, e concluir dizendo que glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Santo Espírito. Uma nomenclatura dessa dimensão aponta o endereço certo da nossa celebração. É um momento festivo, um momento de memorial, que temos a oportunidade de celebrar ao Deus Trino e único. Este é o momento de celebração. E eu quero dizer que há muitos e muitos anos, ainda na aurora da minha vida cristã, eu ouço dos pregadores que a reunião da ceia do Senhor é a festa mais solene, é a festa mais especial da igreja, porque por ela nós somos convidados a participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a festa da comunhão, que lembra a morte de Jesus e a sua ressurreição. Eu agradeço
a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.